masculino com masculino, feminino com feminino. Quando a gente usa dele, dela, deles ou delas, não tem essa preocupação. Por quê? Porque o dele, dela, deles, delas, está ligado somente à pessoa, né? Eu já estou falando do Márcio, tá? O Márcio tem um carro. O Márcio tem um carro preto. Tá vendo o carro preto do Márcio aí? É para ver o carro do Márcio. O Márcio tem um carro preto. O carro é dele. Na verdade, o Márcio tem 2 carros. Ele tem um carro preto e um carro branco. Os carros são dele. Continua sendo dele. Por quê? Porque o Márcio é uma única pessoa que tem 2 carros. Os carros são dele. Mas, na verdade mesmo, o Márcio tem 2 carros e uma casa. Ele tem 2 carros e uma casa. Os carros e a casa são dele. Né? Então, quando a gente usa dele, ou usa dela, ou usa deles, ou usa delas, a gente não se preocupa se o substantivo é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural. Por quê? Porque essas palavrinhas estão ligadas só à pessoa, né? Então, é muito mais fácil de usar e a frase fica muito mais clara, né? A informação fica mais clara. O que você expressa com o que você diz, né? Quando você usa dele e dela, fica muito mais claro de quem é, né? Então, é muito mais fácil mesmo o uso, tá? De dele e dela. Mas é importante saber usar os pronomes e até para ler coisas e entender o que está lendo, tá bom? É importante saber que existe, né? Mas no dia a dia, de fato, a gente, como eu disse, a gente usa seu, sua, para você, no geral, né? Nas conversas e tal. E dele, dela, deles, tá? Mas podemos usar os pronomes também, se quisermos. Tá bom? Vejam aí se tá tudo bem com os pronomes possessivos, ou se ainda tem alguma dúvida aí, levanta a mãozinha aí. Tudo bem por enquanto? Tá bom. Qualquer outra dúvida que surgir aí, anota, tá? Faz uma anotaçãozinha. Não precisa escrever a pergunta inteira, mas faz uma anotação para depois você lembrar o que é que você precisava perguntar. Tá bom? Muito bem. Agora vamos falar de outro assunto, né? Eu falo assim, dá uma chacoalhadinha assim, ó. Vamos mudar de assunto. Mas não chacoalha muito, não, sabe por quê? O assunto, ele tem a ver. Tem a ver. Vocês vão ver. Então, falamos de pronome possessivo. Agora, vamos falar de adjetivos. Adjetivos. Os adjetivos é uma outra classe de palavras. Tem outra finalidade, tem outra função. Qual é a função dos adjetivos? É dar uma qualidade para quem? Para os substantivos. De novo, substantivos? De novo, substantivos. O que era substantivo mesmo? O nome das coisas, né? Tudo que dá nome às coisas. Substantivos. Então, os adjetivos estão aí para qualificar, dar uma qualidade. Exemplo: alto, baixo, claro, escuro, branco, preto, verde, azul, pequeno, grande, novo, velho, etc. Tá? Então, vamos primeiro ver um pequenino poema, porque aparecem muitos adjetivos aqui. Ele se chama Retrato e é da Cecília Meirelles. Então, diz assim: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Eu não tinha... desculpa.
É que eu fui contar de novo, tá? Que alguém chegou, eu olhei para cá e pulei a falinha. Vamos lá. Eu não tinha este rosto de hoje. Vai dar certo, né? Peraí. Eu não tinha, não decorei ainda, tá? O dia que eu decorar, eu falo sem olhar. Eu não tinha este rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, e frias, e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? É um poema da Cecília Meirelles. E a gente colocou aqui, por quê? Porque tem um monte de adjetivos, para vocês verem como eles estão muito presentes, né, na vida de todo mundo. Calmo, triste, magro, vazio, amargo, etc. Tudo adjetivos. E alguns com função de adjetivo, tá? A gente vai falar deles agora. Então, vamos lá. Adjetivos. Então, adjetivo é a palavra que expressa característica de um ser. Quando a gente fala ser, não é exatamente ou somente ser humano. É um ser qualquer. Então, de novo, substantivo. Tudo que dá nome às coisas, tá? Então, a gente vai dar uma característica, uma qualidade. Ao analisarmos a palavra bondoso, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Então, por exemplo, homem, um substantivo masculino singular. Então, homem, bondoso. Moça, moça é uma mulher jovem, tá? Moça, feminino, né? Singular. Moça, bondosa. Pessoa é uma palavra feminina. Pessoa bondosa. Lá nos pronomes possessivos, eu disse para vocês que a regra é que o pronome possessivo, meu, seu, nosso, venha antes do substantivo. Meu carro, seu filho, nossa casa, né? Agora, a regra dos adjetivos é que o adjetivo venha depois do substantivo. Há situações em que a gente inverte, pode inverter isso? Há situações, mas a regra geral, a regra básica é que o adjetivo venha depois do substantivo, tá? O adjetivo, também uma regra geral dele, varia em gênero e número. E o que é isso? Lá na primeira aula, lembra da palavra caçula que a gente viu? E eu disse para vocês que caçula a gente podia usar tanto para masculino quanto para feminino, porque era uma palavra que não variava em gênero. Caçula, ele é caçula, ela é caçula. A maioria, a grande maioria dos adjetivos variam em gênero. O que significa isso? A palavrinha vai ter sua forma masculina e feminina, como a palavra bondoso. Que existe masculino, homem bondoso, mas existe a forma feminina, moça bondosa. Então, o adjetivo varia em gênero. Tem a forma masculina e a forma feminina. E número, o que significa? Quando a gente diz em gramática que uma palavra, uma classe de palavras varia em número, a gente está dizendo que existe a forma singular e plural daquela palavra. Então, agora a gente vai falar sobre isso.
flexão dos adjetivos. Flexão é quando a palavra, ela se modifica, tá? Então, ela se modifica em função, por exemplo, de gênero, masculino e feminino. Então, os adjetivos concordam com o substantivo. O que é isso? Concordar aqui na gramática é combinar. Então, os adjetivos, eles combinam, né? Eles têm que combinar com o substantivo a que se referem, masculino ou feminino. Então, como eu falo, um homem bondoso, né? Mas qualquer coisa, tá? Carro é um substantivo masculino singular. Então, se eu quero colocar um adjetivo, eu preciso que o adjetivo também combine masculino singular. Então, carro preto. Carro novo. Eu não posso falar carro nova. Carro preta. Porque não está combinando. Então, os adjetivos, eles concordam com o substantivo, ou seja, eles acompanham o substantivo. Se o substantivo é masculino, ele vai combinar. Se é feminino, ele vai combinar. Tá? E número, a gente está falando de singular e plural. Tá? E a regrinha para formar o plural nos adjetivos, a gente segue as mesmas regras para plural de substantivo. Então, por exemplo, plural de substantivo. Carro, carros. A gente acrescenta um S, né? Então, olha só. Os adjetivos formam o plural seguindo as mesmas regras que os substantivos. Quando a gente tem um adjetivo, um singular, né? Terminado em vogal. O que era vogal mesmo? A, E, I, O e U. Lembra das vogais? A, E, I, O, U, tá? Quando a gente tem um singular terminado em vogal, a gente vai só acrescentar um S. Então, por exemplo, faladora termina com A. Faladora é uma pessoa que fala bastante. Faladora, faladoras. Só acrescenta um S. Importante, importantes, né? Importante, importantes. Acrescenta um S. Simpático, simpáticos. Por quê? Porque terminaram em vogal. Agora, singular terminado em consoante. O que vai acontecer? A gente vai precisar acrescentar ES. Essa aqui, gente, são regrinhas bem basiquinhas, tá? Existem muitas regras. Vocês não são obrigados a conhecer tudo de plural. Plural é uma das partes mais difíceis da língua também, tá? Mas aqui é só o basiquinho, tá? Para ajudar, tá bom? Falador. Falador termina com R, né? Então, eu não poderia colocar só um S. Senão ficaria assim, ó. Faladores, 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 faladores. Não tem esse som da língua portuguesa. A gente precisa de vogal. Então, faladores. Faladores. Tem um E lá, né? Faladores. Feliz. Feliz, esse Z aí tem som de S, né? Porque ele está no final da palavra, não tem vogal depois dele. Feliz. Quando a gente vai colocar essa palavra no plural, o que acontece? Se a gente colocasse só um S, ia ficar como? Feliz. Né? Tem som de S, não é? Então, a gente acrescenta ES. E aí, o som do Z vai aparecer. Felizes. Felizes. Quando ele está no finalzinho sem vogal, não aparece o som do Z. É som de S. Mas quando a gente acrescenta ES, o som do Z aparece. Felizes. Tá? Exemplos. Olha um X aqui com som de Z, né? Exemplo. Tá? Exemplos. Um lugar bonito.
Por que a gente falou um lugar bonito? Porque estamos falando de lugar. Lugar é uma palavra masculina e está no singular. Então, um lugar bonito. Não posso falar um lugar bonita. Um lugar bonitos. Bonitos. Não. É um lugar só. Então, ele é bonito. Uma menina educada. Preciso combinar. Menina, feminino, singular, com educada, feminino, singular. Umas flores perfumadas. Agora, flores, feminino, plural, com feminino, plural, perfumadas. E uns livros interessantes. Masculino, plural, ou masculino, plural. No caso de interessante, é uma palavrinha que também não varia em gênero. Não varia em gênero, né? Mas ele varia em número. Em número ele varia, olha lá o plural dele. Um livro interessante. Uma história interessante. Interessante não tem gênero. Não varia em gênero. Então, posso falar um livro interessante ou uma história interessante. Mas varia em número. Então, muitas palavrinhas acontecem isso. Não variam em gênero, mas variam em número. Tá? Singular ou plural. Tá bom? E agora a gente vai fazer exercícios para praticar. Complete os adjetivos com as terminações corretas. Preste atenção à concordância. Gente, essa aula de hoje e a aula de amanhã são aulas muito importantes. Todas as aulas são muito importantes, né? Por quê? Porque o curso é muito curto. Tudo aqui é importante. Ontem os pronomes pessoais eram importantes? Sim! Hoje tudo isso daqui é importante? Sim! Por quê? Porque quando a gente vai escrever, a gente precisa de tudo isso para escrever melhor, né? Para combinar melhor as palavrinhas, tá? Então, essa concordância aqui, ó, preste atenção à concordância, é por quê? Para a gente prestar atenção em singular e plural, masculino com masculino, feminino com feminino, tá? Vou fazer umas aqui, depois a gente continua junto, ó. Aviões, uma palavra masculina, plural. Aviões rápidos. Por que rápidos? Porque eu preciso combinar rápidos, masculino, plural, com aviões, que é masculino, plural. Blusa é uma palavra feminina, está no singular. Blusa. Então, a blusa velha. Não posso falar uma blusa velho. Não está combinando, né? Eu preciso combinar. Blusa velha. Camas, vamos fazer junto esse daqui? Todo mundo? Esse aqui é curtinho. Acho que dá para todo mundo fazer junto. Macias. Macias, porque são camas, né? Cantor. Famoso. Isso, famoso, muito bem. Carros. Lentos. Muito bem. Chuva. Gelada. Tá. Copo. E dia. Frio. Ah, muito bem. Muito bom. Esse dia aí às vezes engana todo mundo, né? Vamos lá. Vou falar um pouquinho de pronúncia aqui. Lembra que eu sempre falo, né? Que eu falei lá no primeiro dia, e sempre vou falar de pronúncia. Quando tiver tempo, quando der, né? Vou falar. Ó, presta atenção para a gente lembrar. E para muita gente aí que entrou depois, né? E perdeu a primeira aula, por exemplo. Ó, toda vez que a gente tem um S no meio de duas vogais, A, E, I, ou U, né? Ó, o som do S é de Z. E vocês falaram certinho aqui, tá? Cantor famoso, né? Famoso. Muito bem. Outra coisa, copo vazio. Copo
vazio. Lembra que o som do O, no final da palavrinha, a tendência é que a gente fale com o som mais próximo do U? Copo vazio. Posso falar copo vazio? Pode, mas não precisa, mas dá para falar copo vazio também, né? Tanto faz, tá? Mas a gente fala copo vazio. E aí, como é que escreve copo vazio? Se eu não sei como escreve, vai ser difícil, pode ser que eu escreva errado. Por quê? Porque o som lá do final é de U. Mas esse U é U? Esse U é O? Ou esse U é L? Né? Dia frio. Frio. Se eu só escuto frio, eu não sei como escreve frio. Pode ser frio, pode ser frio, pode ser frio. Pode ser um monte de coisa, né? Por isso, precisa ler. Porque o som engana muito a gente. Tá? Então, copo vazio, dia frio. Mas olha como escreve. Dia frio. Que frio. Ninguém fala que frio. Que frio. Sai som de U. Mas não é o U. Né? Tá vendo? Eu gosto de falar disso para vocês perceberem. Acho que vocês já perceberam, né? Mas para perceber mais. Que precisa ler. Tá? Para escrever melhor. Vai precisar escrever? Sim, vai precisar escrever, né? Tá bom? E dia, né? Só recapitulando aqui, dia é uma palavrinha masculina, né? Apesar de terminar em A, é uma palavra masculina. O dia, tá? Então, por isso, dia frio. Dia frio. E agora eu vou fazer mais um exercício, agora eu vou chamar alguém, tá? Mas, gente, vou chamar alguém, é só para esse alguém ligar o microfone. Não é para os outros ficarem respondendo no lugar da pessoa. Deixa a pessoa em paz, tá bom? Senão eu vou estressar aqui, hein? É verdade. Tá bom? Tenham paciência para esperar o colega responder as coisas, tá bom? Vamos lá, deixa eu escolher alguém aqui. Eu vou fazer a primeira e a segunda, depois eu chamo alguém, vai? Só para vocês entenderem o que é para fazer. Complete as frases, de novo, complete as frases abaixo com adjetivos adequados. Então, nesse exercício, a gente pode escolher qualquer adjetivo que combine com a frase, tá? Combine com o substantivo, combine com o pronome, combine com o que a gente tiver aqui. Eu vou ajudando, tá? Mas pode escolher qualquer um. Então, olha só, tenho DVDs, tá? Plural, né? DVD é uma palavra masculina. Tenho DVDs, por exemplo. Eu sempre põe antigos, porque o DVD ficou antigo, né, gente? Tenho DVDs antigos em casa. Ou bons. Tenho DVDs bons. Eu tenho mesmo os DVDs bons aqui. Tenho DVDs bons em casa? Pode ser também? Pode. Tá? Qualquer adjetivo que combine com DVDs. Né? Mamãe precisa de uma roupa para ir ao casamento. Eu preciso qualificar essa roupa que a mamãe precisa. A mamãe precisa de uma roupa nova, a mamãe precisa de uma roupa bonita, uma roupa linda, uma roupa verde, azul, sei lá, qualquer coisa. Deixa que combine com roupa, tá? Eu vou pôr aqui que a mamãe precisa de uma roupa bonita para ir ao casamento. Tá bom? Mas pode ser qualquer coisa. Então, deixa eu chamar alguém aqui para a gente fazer esse exercício juntos. Deixa eu ver. Marlon, me ajude aqui, por favor. Marlon Moreno. Vamos lá, Marlon. Letra C. Não assisti ao filme porque ele é... O que você acha? Ruim. Porque ele é ruim. Pode ser ruim demais, porque ele é ruim demais. Pode. Todos ficaram muito com o e-mail.
Como que todos ficaram? E Pensa que todos receberam um e-mail. E como que as pessoas ficaram? Assombrados, pode. Todos ficaram assombrados com o e-mail. Assustou todo mundo o e-mail. Pode. O filme era Por Isso Fiquei. Era bom, por isso fiquei até o final. Ah, sim, mas aqui não, aqui é um adjetivo. Como é que eu me senti? O filme era bom, por isso fiquei... O que são os adjetivos? Ah, muito bem. Por isso fiquei apaixonado. Muito bem. A partida estava... Mesmo assim, eles ganharam. Estava boa. A partida estava... Não, a partida estava boa, não. Mesmo assim, eles ganharam. Apesar disso, eles ganharam. Difícil. Isso, a partida estava difícil, né? Tem que ser alguma coisa ruim, senão... Obrigado, mãe. Difícil, mesmo assim eles ganharam. Camila ganhou um caderno de seu pai. Caderno, como era esse caderno? Grande. Pode ser. Ganhou um caderno grande de seu pai. Janaína escreveu uma carta muito o quê? Bonita, pode. Uma carta muito bonita. E o menino é muito... sempre acerta as questões. Ele é muito o quê? Inteligente. Muito inteligente. Pode ser inteligente. Muito bom. Obrigada, Marlon. De nada. Aê, minha gente. Muito bom, né? Vamos dar uma recapituladinha aqui? Tranquilinho, né? Tinha outras opções? Tinham várias opções, né, gente? Muitas opções, tá? Só cuidado nessas situações aqui, ó. Mesmo assim, eles ganharam. Então, a gente tem que ver alguma coisa que está se opondo àquilo, né? Então, estava difícil. Mesmo assim, apesar, né, de estar difícil, eles ainda ganharam, tá? A gente não podia falar que estava boa. O resto aqui, acho que é tranquilo, né? Inteligente é outra palavrinha que não varia em gênero, né? Eu posso falar o menino inteligente ou a menina inteligente. O menino muito gênio. O menino é muito gênio, o menino é muito esperto. O esperto a gente usa também como inteligente, tá? Sim. Dependendo do contexto. Tem muitas opções, tá? Acho que aqui tudo bem com todo mundo aí? E agora um exercício em que a gente vai aprender vai adquirir um pouquinho mais de vocabulário, tá? Vou mostrar para vocês 2 maneiras de dizer a mesma coisa, tá? E é vocabulário para todo mundo. Então, olha só. Substitua as palavras sublinhadas. Sublinhadas é quando tem esse risquinho embaixo, tá? Sublinhadas, ó, aqui, ó, tudo com risquinho, tá vendo? Sublinhadas com adjetivos. Então, o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai ler e o que está sublinhado, a gente vai transformar em um adjetivo, usando o substantivo que foi dado para formar o adjetivo. Olha só. Menino que tem coragem. É um menino corajoso. Tanto faz. Eu posso falar menino que tem coragem? Posso. Ele é um menino que tem coragem. Ou ele é um menino corajoso. É a mesma coisa. Então, a gente pega a palavrinha de origem, né, do substantivo, e forma o adjetivo, tá? Boletim da escola. Eu também posso dizer que é um boletim escolar. É a mesma coisa. Boletim escolar é onde vem as notas dos alunos, tá? Então, vamos fazer... Acho que esse aqui dá pra gente fazer tudo junto, né? Vamos lá. Aqui um ajuda o outro, porque tem coisas muito novas aqui. Filme que assusta. É um filme o quê? Assustador. Ah, muito bem. Assustador.
Muito bem. Pessoa que tem preguiça. É uma pessoa Preguiçoso. preguiçosa. Muito bem. Preguiçoso. Revista da semana. Semanal. Semanal. Uma revista semanal. Festa no mês de junho. Juninho. Ah, muito bem. Uma festa junina. Já eu falo dela. Queijo de Minas. Alguém sabe? Queijo mineiro. Mineiro. Olha, tem muita gente que conhece aí. Muito bem. E pagamento feito por mês? É um pagamento? Mental. Mensal. Muito bem. Vamos lá. Vou dar uma explicadinha aqui para todo mundo, tá? Muito bom. Muita gente aí tem bastante conhecimento já, né? De bastante palavrinhas aqui, vocabulário. Então, olha só. Muitas coisas para falar aqui. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês não vou começar com isso, não. Vou começar com a festa junina. Acho que essa aqui, por enquanto, tá tranquilo, né? Assustador, preguiçosa. Ó, pessoa, tá? Então, preguiçosa. Se fosse menino, preguiçoso, né? Sempre acompanhando, tá? O substantivo. Semanal, a pronúncia aqui sempre é de U no final, né? L no final, tá? Mês de junho, ó, a festa junina, esse nome junina vem de junho, tá? Então, todo mundo aí que tem filho na escola, né, já está aqui um tempo no Brasil, e já deve ter ido, né, em alguma festa junina na escola, né? Porque quando é junho, tem festa junina, que é bem típica nossa, certo? Então, muita gente já deve conhecer aí, né? Tem comidas típicas, danças, etc. Tá? E é no mês de junho, por isso chama junina. Queijo de Minas, tá vendo que esse Minas aqui tá com letra maiúscula? Por quê? Porque aqui é Minas Gerais, que é um estado, né, do Brasil, em que se faz muito queijo bom, né? Então, quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Então, o queijo que também vem de lá, né, vem de Minas Gerais, a gente também pode chamar de queijo de Minas ou queijo mineiro. Tá? Pagamento feito por mês, tranquilo aqui, né? Agora, olha só. Agora vem um outro tipo de informação. Mais uma dica de palavra feminina. Coragem. Todas, aqui não é a maioria, tá? Aqui são todas. Todas as palavras terminadas em gen são femininas. A coragem, a viagem, a hospedagem, sei lá o que mais, tá? Não veio nada na cabeça aqui mais. Mas tudo que termina com gen é feminino, tá bom? Agora, olha que curioso, presta atenção que isso aqui é muito importante. Lembra da primeira aula? Presta atenção. Na primeira aula, tinha lá os dígrafos, lembra? SS, SC, lembra? Piscina, adolescente, lembra? Aí tinha SC cedilha. Que eu falei para vocês que a gente só usava aquele SC cedilha quando tinha verbos, né, que na sua origem tinha SC, na conjugação eu precisava transformar o C em C cedilha para adaptar o som. Ao invés de cresca, vira cresça, com saúde, lembra disso? A gente transforma a letrinha só para manter o som da palavra original, palavra de origem, né? Aqui na coragem, ó, e no corajoso, acontece a mesma coisa. Coragem com G, de Guaraná. Mas corajoso é com J, de jabuticaba. Por quê? Por causa do som. Se a gente pega a palavrinha de origem aqui, ó, e coloca aqui, ó, olha o que viraria. Menino coragoso. Sabe por que eu gosto de falar disso? Porque às vezes as pessoas fazem isso sem perceber. Né? Elas fazem a palavrinha, elas constroem a palavrinha ali e não percebem o que escreveu. Não leu o que escreveu.
Porque se a gente fizer isso, ó, mas a gente ler, a gente vai ver que está errado. Coragoso. Não é coragoso. O que a gente tem que fazer, então? Trocar a letrinha só para manter o som da palavra de origem. Então, o menino que tem coragem é um menino corajoso. Tá? E é importante saber, você não confunde na hora de escrever, né? Escrever errado. Outra palavra que acontece isso também, e que é bem comum, é essa daqui, ó. A viagem. Com o G. Agora, quando a gente vai falar do verbo viajar, não, né? Viajar com J. Para manter o som. Professora, não seria muito mais fácil se fosse tudo com J? Seria. Mas não é. Né? Então, viagem com G, mas viajar com J. Tá? Para manter o som. Então, isso é importante porque eu quero que vocês prestem atenção quando vocês estiverem escrevendo alguma coisa. Para vocês lerem o que vocês escreveram. Porque às vezes faz esse tipo de erro. E dá para pegar esse tipo de erro, dá para arrumar, dá para você mesmo perceber isso. Né? Se a gente coloca um G aqui, ó, não está escrito viajar, está escrito viajar. Né? Ó, Gá de gato. Né? Então é só prestar atenção, ó. Saber que isso existe, saber que isso é possível. Quando a gente for estudar verbos semana que vem, isso vai acontecer lá também. Tá? Então por isso que eu gosto de falar disso aqui. Tá bom? Deixa eu ver agora com vocês aqui se tá tudo bem. Por enquanto. O que mais tem aqui? Internet caiu? Eita, Jean Davi. E os outros aí? Estão todos bem? Alguma dúvida aqui? Tudo certo? Tudo bem. Então tá bom. Então olha só. Tudo jóia. Já que a gente tem um tempo, ótimo, já que a gente tem um tempinho aqui, eu vou aproveitar este tempinho, ainda não vou responder aquela dúvida sobre NH, mas eu quero falar de uma outra coisa com vocês que tem a ver com a aula de hoje. Já quero falar disso, já que a gente tem tempo, tá? Se não tivéssemos tempo, deixaria para outro dia. Mas já que temos, vamos aproveitar, né? Lembra que eu falei com vocês? Foi ontem, né? Nossa, é tanta coisa que a gente faz que parece que faz muito tempo. Foi ontem. Ontem eu falei com vocês de tudo bem, tudo bom. Lembra disso? E eu disse para vocês que quando a gente fala, quando a gente usa o cumprimento, né? Tudo bem, tudo bom? Tanto faz. Bem. Aqui tem duas coisas para falar para vocês. Presta atenção, hein? Primeira coisa, ó. Mal. As duas palavrinhas têm a mesma pronúncia? Sim. Mal. Como é que a gente vai saber de qual que a gente está falando? A gente vai saber agora, ó. Vou começar falando do bom, tá? Porque bom é um adjetivo. E é a aula de hoje, né? Adjetivo é aquilo que qualifica. Adjetivo varia em gênero. Bom, boa. Varia em número. Bons, boas. Certo? É adjetivo. Está qualificando o quê? Qualificando seres em geral. Qualificando substantivos. Qualificando pessoas. Né? Coisas ou pessoas. Seres em geral. Né? Esse carro é bom. Estou falando do carro. Né? Então, tem que combinar. Esse carro é bom. Masculino com masculino. Singular, né? Essa pessoa, feminino, é boa. Tudo bem? Né? Esse carro é bom, essa pessoa é boa. Aí existe, então, o contrário de bom, que é
mal. Mal ou U. Mal com U é o contrário de bom. E também é um adjetivo. Também tem masculino, feminino, singular, plural. Por exemplo, ele é mau. É uma pessoa maldosa. Lembra do bondoso? Bondoso é bom. Mal, maldoso. Uma pessoa ruim, sabe? Uma pessoa ruim? Coração ruim? Ele é mau. E o feminino disso? Ela é má. Ela é má. Ó, má. Com acento. Ela é má. Tá? Então, bom e mal com U são adjetivos. E a gente vai qualificar alguma coisa, alguém, tá? Muito bem. Já bem, tem nada a ver com isso. Bem é um advérbio que a gente ainda vai estudar, tá? Eu só estou mostrando hoje porque são essas duas palavrinhas, porque tem a ver com a aula de hoje, que tem os adjetivos, tá? Então, é só para vocês já mais ou menos saberem que são duas coisas diferentes, tá? A gente já vai estudar os advérbios um dia, mais lá para frente, tá bom? Mas advérbio é um tipo de palavra que não, já começa assim, ó, não tem variação. Como assim? Não tem masculino e feminino. Não tem singular e plural. Por um lado é muito bom, né? É um tipo de palavra que não varia. Bem é sempre bem. Mal é sempre mal. Seja masculino, né? Se estiver falando de alguma coisa masculina, feminina, não interessa. Olha só. Ah, e detalhe. O advérbio, qual que é a função dele? É qualificar seres? Não. Isso é o adjetivo. O que o advérbio vai fazer aqui? Ele vai qualificar o verbo, a ação. Vou explicar. Ele dirige bem. Eu não estou dizendo que ele é bom. Eu nem sei se ele é uma pessoa boa. Eu só estou dizendo que ele sabe dirigir. Ele dirige bem. O que ele faz bem. Eles, plural, ó. Eles dirigem bem. Tá vendo? Bem não muda. Se fosse ela, professora, ela dirige bem. Bem não tem variação. E eu tô falando da ação da pessoa. Então, eu posso dizer que ele dirige bem, posso dizer que ele cozinha bem, ele trabalha bem, ele estuda bem, ele canta bem. Qualquer coisa que ele faz bem. Mas ele é bom? Não sei. Pode ser que ele seja uma boa pessoa também. Então, ele é bom e dirige bem. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso falar que ele é mau, mas dirige bem. Uma coisa, gente, é eu qualificar a pessoa. Isso é adjetivo. Outra coisa é eu qualificar, né? Dizer como a pessoa faz alguma coisa. Então, o advérbio está ligado, lógico que tem outros usos que a gente vai ver, tá? Mas aqui, ó, ao verbo, a ação da pessoa. Ela faz isso bem? Faz. Então, ele dirige bem. E o contrário disso? Ele dirige mal. Aí é mal com L. Ele dirige mal. Professor, como é que eu vou saber se é mal com L ou mal com U? Então, a gente aqui fazia assim, ó, vamos supor, eu falo, ele dirige mal. Aí, como é que eu vou saber se é mal com L ou mal com U? Aí eu vou colocar no lugar, ele dirige bom ou ele dirige bem? Claro que para isso precisa conhecer um pouco da língua, né? Para saber qual que combinaria ali, o bem ou o bom, né? E aí, sabendo se é bom ou se é bem, aí a gente vem aqui, ó, diferente. Qual que é o contrário de quê?
Então, a gente aqui, quando era criança, a gente decorava que mal com U é o contrário de bom. E aí, quando a gente tinha uma situação, a gente fazia essa brincadeira na cabeça aqui, né? Então, por exemplo, ele é mal educado. Ah, esse menino é muito mal educado. E agora? Mal educado com L ou mal educado com U? Aí a gente fazia assim, ó. Ele é bom educado ou ele é bem educado? Aí ele é bem educado. Então, o contrário de bem é mal com L. Ele é mal educado com L. No começo a gente fazia assim, né? Tá? Então, vai de cada um também achar a maneira de memorizar, tá? Mas, professor, isso aqui reprova alguém? Claro que não, né, minha gente? Não é uma palavrinha dessa que você escreveu errado lá que vai reprovar você, tá? Mas é vocabulário, é começar a compreender melhor, né, o uso dos tipos de palavras, tá? O que significa como é que a gente usa determinada palavra, como é que a gente usa outra palavra, tá? Então, isso aqui é vocabulário, de novo, vocabulário, né? E desmistificar esse problema do bem e do bom, né? Que todo mundo fica com essa história do tudo bem, tudo bom. Lá no comprimento, faz diferença nenhuma, tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom. Agora, no resto dos usos, né? Aí eles são diferentes, tá? Então, bom é adjetivo, tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Qualifica seres, pessoas, coisas em geral. Bem é um advérbio que a gente ainda vai estudar, e ele está só qualificando aqui a ação da pessoa, tá? Como que a pessoa faz aquilo? Ah, ela faz aquilo bem, ou ela faz aquilo mal. Tá bom? Certo? Não precisa se preocupar muito, não. Foi só para todo mundo ter uma visãozinha um pouquinho já dessa história aí. Tá bom? Tá bom? Vejam aí se já deu para entender um pouquinho. Tá? E mais para frente a gente vai ter aula de advérbios, que é uma aula bem legal até. Deixa eu ver.